Você já parou para pensar que a sua empresa, a empresa que você passa a maior parte dos seus dias, que você dedica tanto sangue, suor e lágrimas para fazer ela 1% melhor, ela pode estar morrendo? E pode estar morrendo única e exclusivamente por um motivo: por você e pela sua monotonia. Não por falta de vendas, não por falta de clientes, não por falta de performance, mas pela monotonia do dia a dia. A monotonia, ela leva a gente a acreditar que tá tudo bem quando não tá. A monotonia, ela leva o nosso pensamento e molda o nosso pensamento para crer que as coisas que a gente fez durante tanto tempo continuam sendo feitas e que não precisam de supervisão nenhuma, que não precisam de adaptação nenhuma a novos modelos de negócio, de mercado, enfim. A monotonia, ela pode te quebrar durante um tempo, tá certo? Leva aí 2, 3, 4 anos ou até mesmo mais tempo do que isso, mas ela te quebra e te quebra devagar. Quebra você até você não saber mais qual opção que é melhor e mais viável para você operar sua empresa. Você quer saber como eu identifico essa monotonia no meu dia a dia, no seu dia a dia, como você identifica essa monotonia? Então eu quero que você fique comigo, porque até o final você vai entender por que tem empresas que dão certo e que quebram esse ritmo de monotonia, e tem empresas que dão errado e estão fadadas ao fracasso. Cada mês que passa, elas se afundam mais e mais em monotonia. A monotonia, ela é o início da estagnação, e a estagnação, como todo mundo já sabe, ela costuma matar grandes empresas e grandes negócios em grandes áreas diferentes. A estagnação, ela é uma palavra diametralmente oposta aos tempos atuais, né? Então, se a gente está vivendo em 2025, tudo que a gente não está vivendo é uma estagnação. Tudo acontece a todo momento, então a gente está vivendo tempos muito curiosos, porque enquanto você tem várias guerras se deflagrando no mundo, você tem a economia de vários países indo para o ralo agora com novas políticas mundiais dos países mais poderosos do mundo, aí com o Trump fazendo e desfazendo, com a China retalhando em cima, enfim, guerras no Oriente Médio, guerras na Ásia, guerras aqui na América do Sul. A gente tem a Venezuela dando problemas aí, como sempre deu, e tudo que a gente não está vivendo é uma estagnação. E você aí achando que a estagnação para você tudo bem, porque afinal de contas você tem uma empresa pequena, menor ou de médio porte e tá tudo certo ser estagnado. O problema da estagnação e da monotonia que leva à estagnação é que a gente não percebe que a gente está entrando nessa fase da nossa empresa. A gente não percebe que as coisas elas estão parando ao nosso lado e a gente não está percebendo. É como engordar. Você vai engordando de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já ganhou 4, 5 quilos, às vezes 10 quilos, e o único que te contou essa história foi a balança que você subiu em cima, ou a calça que não fechou, ou a camisa que não fechou. Porque se fosse por você, você teria acostumado com aquilo ali. Então, a monotonia causa isso. A monotonia, por ela ser, de fato, o que o próprio nome já diz, monótona, você vai passando os seus dias e entrando os seus dias sem perceber o que realmente está acontecendo. Então a repetição de processos sem a gente entender de fato o que está acontecendo, aquele seu colaborador que fala, mas fulano já me ensinou dessa maneira, tá, mas por que é assim? Eu não sei te responder certinho por que é assim, mas eu sei que é assim que eu sempre fiz. É nessas entradas que estão escondidas a monotonia da empresa. É naquele colaborador que às vezes está há vários e vários anos na sua empresa e no final das contas todo mundo já sabe que ele não dá mais resultado dentro da empresa, mas você precisa manter ele lá porque tem muitos anos de carteira. Enfim, aquele colaborador que está esperando a aposentadoria dele e resolve a partir de agora não fazer mais nada. Todo mundo tem história assim para contar.
E você, quando é pago para mexer o doce dentro da sua empresa, quando é pago para fazer diferente, para fazer, ou das duas uma, ou esse colaborador dar resultados ou fazer o que precisa ser feito com esse colaborador, você prefere a inércia. Prefere ficar ali inerte na situação porque dá menos trabalho você não se mexer naquela hora. Mas fato é, quanto mais passam os meses, mais a urgência se apresenta para você se mexer, ou você aceita aquela situação, que aquela situação tomou conta dentro da empresa. Tenho uma empresa conhecida aqui na minha cidade, em que eu conheço os donos e na realidade ninguém, absolutamente ninguém faz nada dentro da empresa. É uma empresa com 12 ou 13 colaboradores interno e todo mundo tem um porquê não estar fazendo. E os donos também, na verdade, não se mexem para fazer. Aí fica difícil você tentar justificar ou tentar ajudar essa pessoa, porque na realidade a empresa é um poço de ociosidade, é um poço de ineficiência, e uma empresa não foi aberta para ser ineficiente ou ociosa. A empresa foi aberta para ser o mais otimizada possível. Quando a gente tem a ineficiência batendo na porta, fica difícil a gente, e os próprios donos acenam para esse lado, fica difícil você tentar ajudar. Às vezes a gente acha que está indo tudo ok, porque os processos estão andando, porque nada está saindo muito que do script ali, do que já todo mundo já faz todos os dias. Não existem, entre aspas, muitos problemas se apresentando no dia a dia, mas a realidade é que a empresa, de fato, ela é ineficiente. Então o seu vendedor, que poderia estar vendendo, sei lá, vamos chutar um número aqui, R$1.000 por dia, o vendedor está fazendo 600, mas para ele esse 600 é um número ótimo. Ele não é estimulado com nada, ele não é estimulado com metas, ele não é estimulado com uma cultura dentro da sua empresa que bonifique as pessoas que fazem mais e que fazem melhor e que sejam mais proativas. Então, no final das contas, os R$600 está bom. Por que ele vai se desdobrar para tentar chegar no 1.000? Da mesma maneira é em tudo, nas partes quantitativas ou nas partes que você não consegue quantificar. A eficiência da tua equipe, como é que é? Se ninguém fica em cima, se ninguém amarra certinho os processos, ou se você não tem algum índice de performance que faça você mensurar aquela eficiência da tua equipe, você tá caindo na monotonia sem perceber. Se você, como meu avô dizia, se você não mexe o doce com muita frequência dentro da empresa, se você não para e reseta, entre aspas, tudo e faz novas avaliações baseadas no seu know-how e no know-how da sua equipe, você acaba caindo na monotonia. O nosso cérebro foi feito para ficar na monotonia. Nosso cérebro, ele é excepcional quando o assunto é performance, mas primeiro você precisa tirar ele da inércia, precisa tirar ele da zona de conforto. Se o ser humano não for estimulado a sair da zona de conforto, ele permanece na inércia. O cérebro que não é forçado a sair do V0, ele tende a conservar energia, como todo o organismo vivo. Ele tende a ficar ali parado, quieto. Se não há um porquê dele correr atrás de melhores resultados, mesmo que seja uma cobrança pura e simples, não tem porquê o cérebro sair do V0. E é essa cobrança, é esse mexer o doce que a gente precisa fazer de tempos em tempos. Se não você, dono da empresa, os seus gerentes, seus líderes, o time de liderança precisam fazer isso de tempos em tempos. E aí a gente cai na monotonia e com tudo isso, né, a nossa empresa vai ficando para trás. Em um tempo tão hostil que a gente vive do mercado, então você vê aí incertezas gigantescas pairando por todos os cantos. Você tem um mercado aqui no Brasil com o real se desvalorizando, você tem um mercado aqui com players cada vez mais agressivos,
com redes cada vez maiores, então 1.000, 2.000, 3.000 lojas. O cara que está do teu lado, às vezes seu concorrente tem, sei lá, 30, 40 lojas e você às vezes se vê sem capital nenhum e ainda por cima ineficiente. Meu amigo, não tem como você ficar no jogo. Infelizmente, essa é a regra do negócio. Não tem como você ficar no jogo em tempos onde tudo se mostra tão hostil e você se mostra tão passivo com as situações que vem vindo. Então, o negócio o jogo tá dado, o jogo é esse. Você precisa jogar conforme as cartas que você tem na mão. Se você não tem dinheiro, mas você tem eficiência dentro da sua equipe, talvez você possa se manter no jogo. Mas para isso você precisa ter um diferencial. Não adianta ficar no mesmo e achar que você vai fazer tanto quanto aquele cara do lado que está fazendo a lição de casa. E você percebe essa falta de motivação em todos os lugares, até a equipe mesmo, a equipe que está abaixo de você. Então você tem aí, sei lá, seus 7 colaboradores, 15 colaboradores, 60 colaboradores. A equipe que está abaixo de você, por mais que possa não parecer, mas todos nós somos sedentos por novos desafios. Aliás, todos nós não, porque falar todos é complicado, mas 90% das pessoas, 80% para ser conservador, somos sedentos por novos desafios a todo momento. Então você quer coisa mais chata, pelo menos para mim, do que você ir para uma empresa sem ter o que fazer o seu dia inteiro, ter que matar as 8 horas fazendo alguma coisa, fingindo que está trabalhando, ou ali de prontidão, esperando o serviço chegar, mas o serviço não chega. É preferível 1000 vezes você ter 8 horas muito bem trabalhadas, porque pelo menos o tempo passa rápido, do que você não ter essas 8 horas bem trabalhadas, do que você ter 8 horas lá sentado numa cadeira sem fazer nada. Então a própria equipe vai desmotivando com tudo isso. Afinal de contas, não existe. Qual que é a motivação? Qual que é o sentido para ela estar ali? Muitas pessoas podem falar, mas o sentido é o salário. Tudo bem. Como falei em outros vídeos, todos nós fazemos por salário. Eu faço para tirar o meu pão de cada dia no final do mês, meus colaboradores fazem por salário, você faz por salário, qualquer pessoa faz para ter o dinheiro no final do mês. Mas não é só isso a motivação das pessoas, não é só isso que motiva. Você rechear o seu salário com momentos bem trabalhados, que pelo menos o tempo passe rápido para você, também é um trunfo dentro da empresa. Então a equipe vai se desmotivando, e aí, como Darwin já dizia, o mais bem adaptado não é o melhor, é o mais bem adaptado ao ambiente consegue prosperar. Então, mais uma vez, não é o melhor, não é o mais forte, não é o que corre mais, não é o mais agressivo, é o ser mais adaptado ao momento presente consegue prosperar. Se tem uma dica dentro de tudo isso que eu posso te dar, seja inquieto e transpareça isso para sua equipe. Faça isso dentro da sua empresa virar uma cultura. Ser inquieto, ser uma cultura dentro da empresa. Não é para você sair querendo mexer em tudo e em todos a partir de amanhã, 6 horas da manhã. Não, esse não é o intuito do negócio, mesmo porque vai dar errado. Mas com parcimônia e entendendo o que você está fazendo, sempre nutra o seu interior com inquietude. Poxa, como que eu posso melhorar esse processo? Poxa vida, como que eu posso fazer para vender mais? Como que eu posso fazer para economizar mais combustível da minha frota, para evitar risco de perdas, para fazer uma rotação de validade mais adequada, porque eu estou perdendo muito produto? Seja inquieto, isso em qualquer ramo, seja indústria, seja comércio, seja você um profissional autônomo, seja inquieto. Isso leva você a novos patamares. Você não precisa ser a empresa que mais tem dinheiro no ramo, que é mais rápida para fazer as coisas no ramo, você não precisa ser a maior, você não precisa ser a mais bem qualificada, você precisa ser inquieto. A tua empresa precisa ser inquieta e jogar para o lado essa monotonia que acomete tantas empresas. Existem empresas que as equipes estão
totalmente imersas na monotonia. Por quê? Porque o próprio dono é um ser monótono, que se tranca na sala dele e não quer papo com ninguém. Não estou falando que você precisa ser ao contrário disso, mas de vez em quando você, como um líder, que todo dono é um líder, você como líder precisa tomar a frente e entender a situação da sua empresa e fazer o que tem que ser feito. Às vezes dispensar um colaborador que é caro precisa ser feito pelo bom andamento, pela cultura de não monotonia da empresa. Às vezes você mexer nas raízes ali, numa coisa que ninguém quer mexer há muitos e muitos anos, precisa ser feito pelo bem da empresa e pela não monotonia da empresa. Se é uma coisa que você já identificou que é um problema, por que não resolver agora? Vai doer, é claro que vai doer. Tudo dói. Quando a gente se mexe, a gente começa a doer. É dor nas costas, é dor no joelho, é dor no ombro, é dor de cabeça. Quando a gente se propõe a se mexer, alguma coisa vai doer no nosso corpo, principalmente se você já passou dos 30 anos. Então, se mexer dói, só que é necessário se mexer para você continuar caminhando e tendo a possibilidade de prosperar de alguma maneira. Porque as mudanças, as crises, as crises financeiras, as crises tributárias, as crises jurídicas, aqui no país é um fato. Todo ano a gente tem uma crise para chamar de nossa. Então não é se, é quando uma crise vai vir. E quando uma crise vier, mais uma vez citando Darwin, o mais adaptado ao momento presente vai prosperar. E o mais adaptado precisa ser você, porque você chegou até aqui, você fez o que precisava fazer até aqui. Que judiação é você parar agora, no final de tudo isso, você parar e deixar a sua empresa que você custou tanto para conseguir trazer ela até aqui, a Deus dará. Por que não se mexer agora, não fazer o que é difícil agora, colocar essa monotonia para debaixo do tapete e continuar caminhando com força? Mesmo que você precise retirar um último respiro de tudo isso, porque tem gente aí atrás que eu sei que está cansada de caminhar, que às vezes fazem 25, 30 anos que estão na caminhada, que estão na luta, que tem a empresa, que matam seu leão por dia, mas é preciso. Agora, se você quiser jogar os pontos, também é uma opção sua, mas faça já enquanto sua empresa ainda vale alguma coisa. Empresas que não se reinventam desaparecem e você nem sabe que você está desaparecendo, mas essa é a realidade. Então, foco na não monotonia, foco na cultura de ser inquieto, comedido, mas inquieto, que isso vai lhe render frutos, vai render frutos para sua empresa e para sua equipe ao longo dos anos. E se esse vídeo teve alguma valia para você, por favor, considere se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo, porque compartilhar uma mensagem como essa também é um ato de amor para com o próximo. Então, eu tô aqui na política do ganha-ganha, sempre de segunda, quarta e sexta, trazendo toda vez um título diferente aqui para você e um pensamento empresarial e sobre mente humana diferente aqui para você. A única coisa que eu peço em troca é para você se inscrever aqui no canal e deixar um comentário para engajar esse vídeo, tá certo? Então, até a próxima, te vejo lá.